Estamos de volta! Salve, salve! Mais uma aula de mineração de dados. Vamos lá. Vamos para a parte 2 da mineração, né? Que é a fase de ETL, né? Conforme nós vimos ali. Então, assim, ó. Galera, é assim, ó. Eu sei que não é fácil, né? É bem puxada essa aulinha. Mas é importante que vocês prestem atenção, façam as anotações, tá? Baixem questões, a gente vai fazer também questões, porque é um assunto novo que vem caindo bastante em concursos. Vocês viram nas aulas anteriores que para fazer a questão para fazer a questão da mineração de dados, tem toda uma fase, né, para você passar. Então não tem como pular essas fases. Então, para os vídeos, inclusive, ficarem menores, a gente vai gravar em pequenos blocos, tá? Para não ficar uma coisa muito pesada, tá bom? Para dar tempo para você tomar um café, né? Tomar um vinho com gelo, se tiver quente aí, tá? Então, é isso aí. Vamos lá, então. Olha só, na primeira aula nossa, a gente falou sobre a introdução, a gente deu uma introdução, né, da importância da mineração de dados no dia a dia. Hoje a mineração é usada em várias tomadas de decisões, né, empresariais. Então, com a mineração você consegue saber as características de um determinado cliente, os seus gostos, né? Então, e com isso você, principalmente no mundo virtual agora, com a internet, essa coisa toda, você consegue, através de pesquisas que o cliente fez, de cliques que ele deu, de informações que uma empresa obtém de um cliente através de um CRM ou através de um sistema ERP, né? Como nós vimos nas aulas anteriores, guardar tudo isso num banco de dados e aí essa informação vai ser o quê? Vai ser minerada, certo? Muito bem. Só que antes da informação ser minerada, a informação precisa o quê? Ser tratada, transformada, tá? Então a informação precisa ser transformada. Então vamos mexer com essa parte de transformação primeiro, né? Nós vimos ali os data source, né? De onde vêm as informações, vem de banco de dados relacionais, vem de várias estruturas e essas informações, elas são informações que precisam ser estruturadas. Deixa eu só ver se está tudo ok aqui com as minhas ferramentas, tá? E as informações precisam ser estruturadas. Então, olha só. Aqui nós temos, então, aquela primeira parte da aula, né? A primeira fase ali da aula. E agora a gente vai entrar na fase 2, tá? A fase 2 é o processo de extração, que nós chamamos de ETL. Uma professora assim, ó. Eu vou fazer concurso e no concurso pediu data mining, certo? Certo, mas como eu falei na primeira aula, eu vou repetir. Toda vez que você estuda data mining, para você estudar data mining, você tem que estudar banco de dados, você tem que saber sobre banco de dados, porque uma coisa está relacionada à outra. Então, numa prova pode perguntar assim, para a realização de mineração de dados, não é necessário um processo de ETL, ou o processo de ETL prepara os dados para uma futura mineração, né? Bom, estaria certo. Um data warehouse é necessário para fazer mineração? Nem sempre, tá? Nem sempre. A gente vai falar sobre isso, tá? Mas você viu que o fato de tocar nesses termos dentro de uma questão de prova, aí o cara que ficou só estudando data mining não vai saber nem o que é data warehouse, nem o que é data mart, nem o que é data lake, nem o que é ETL, nem o que é CRM. O cara vai tentar se matar, entendeu? Então tem que ter uma noção desses assuntos de banco de dados. Tudo bem, a gente vai ter aula de banco de dados, a gente vai falar de banco de dados relacional, a gente vai falar de banco de dados transacional, a gente vai falar de modelagem de dados com Snowflakes e também o Starshana, né? Mas, professor, mas pode perguntar sobre Snowflakes na prova? Sim, pode perguntar sobre Snowflakes. Aí, o que é isso? Banco de dados, tá? Mas está junto do contexto de mineração, faz parte
Está no meio do processo? Está no meio do processo, tá? Então, tem que saber, beleza? Então é o seguinte, nós já sabemos que os dados vêm de várias fontes, certo? Então, OLTPs, né, como a gente viu aqui, fontes de OLTPs, fontes de arquivos, né, banco de dados relacional. Então, são várias fontes que vêm os dados. Agora, esses dados precisam ser o quê? Tratados, transformados, certo? Porque são dados não estruturados, né? Muitas vezes eles são não estruturados, eles não estão naquela estrutura padrão que a empresa precisa para armazenar no banco de dados grandão, que é o Data Warehouse, certo? Então, o ETL é isso, ele é a fase da transformação, tá certo? Fase da transformação. Então, assim, ó, então é isso, ó. Tá aqui a primeira fase, na segunda fase entra a extração, e aí sim, na terceira fase, como nós já vimos aqui, aí entra o armazenamento nos Data Warehouse da vida, no Data Mart, no Hadoop, que às vezes cai em prova, Hadoop, tá? E várias outras fontes de dados, tá? O ETL aqui, ele te diz um pouquinho aqui, ó. O ETL é usado para mover e transformar dados de múltiplas fontes e carregá-los em vários destinos como o Hadoop. Ah, professor, eu não sei o que é Hadoop, é por isso que eu falei. Você tem que ter a noção de banco de dados. A gente vai falar sobre isso na aula de banco de dados, mas a gente já falando já agora, tá? Então, beleza. Então, aqui, ó. Então, primeiro um pouco de conceito de ETL, né? Um pouquinho de conceito de ETL. E ali diz o seguinte, ó. Ali em cima diz o seguinte. ETL, tá? Aqui, ó. Guarda isso aqui que pode perguntar. Acrônimo de Extract, Transform, Load, que pode ser traduzido como extração, transformação e carga, tá? É a fase de extrema importância no processo de criação e manutenção de uma Data Warehouse, onde os dados são, olha só, anota aí, extraídos das fontes de dados OLTP, passam por uma série de transformações para padronizar o formato, tá? E depois são carregados. Então, por isso que o nome é ETL, né? Porque aí você, né, a parte de extração aqui é o E, né? A parte de extração. Aí a parte de transformação é o T e a parte de carregamento load, né? Que é carregados para o Data Warehouse, tá? Então aqui tranquilo. Você fala tranquilo nada. Ou seja, o ETL permite preparar os dados para serem carregados no Data Warehouse e estes dados vêm de OLTPs, que nós já vimos. É uma ferramenta fundamental para a normatização das informações. Então é o seguinte, pessoal, as informações ela vêm de forma não estruturadas, tá? Então, por exemplo, o nome do cliente... Então, por exemplo, vamos supor que a informação venha de uma base de dados relacional. Então, o nome do cliente... ele não vem vem faltando partes, ou o CPF do cliente não vem separadinho por ponto, a data de nascimento do cliente não vem com a barrinha bonitinha, né, com as datas, o RG não vem com os tracinhos no final. Então, assim, essa padronização é importante. Além disso, o processo de ETL, ele também elimina também algumas sujeiras, né? Alguns que a gente chama de ruídos, né? Durante essa transformação. Então, basicamente, aqui ele até fala aqui, basicamente o ETL trabalha em 3 fases, eu preciso que vocês anotem isso. A fase da extração, a fase da transformação e a fase do carregamento. Então, beleza? Então, os dados são extraídos e transformados, tá? Então, beleza. Ali eu até ficou na repetição mesmo, porque informática se aprende com a repetição, não tem jeito. Próximo. Como podemos perceber, esse processo possui essas 3 etapas, né? E aí, assim, ó, pessoal, aqui, no processo, né, às vezes na prova pode perguntar, assim, algumas informações sobre o processo de transformação, né? Quais são os processos que envolvem a transformação. Então, o que é a extração, o que é a transformação em si, o que é o carregamento, tá? Então, eu só resumi ali, tá? Então, a extração vai extrair os dados da base de dados OLTP
e vai tratar essas informações. Esses dados vão ser convertidos num padrão que a empresa precisa. Já a transformação, ela vai padronizar, ela vai tirar desvios, ela vai, por exemplo, tirar ruídos, né? São erros que tem ali no banco de dados. E depois vem o carregamento, que aí o carregamento você pensa assim, eu vou carregar onde? Vou botar lá no Data Warehouse, certo? Então só anota aqui, ó, que fica o seguinte, ó, extração, etapa de extração, pode ser entendida como a fase onde os dados são extraídos das OLTPs e onde são convertidos para um único formato. Transformação, etapa de transformação, limpeza, tá? Usa muito essa palavra que é limpeza. Nessa fase são corrigidos, ó, padronizados e tratados os desvios e inconsistências, transformando os dados de acordo com as regras do negócio, tá? Professor, uma explicação sobre isso. Porque às vezes você está numa empresa, eles falam assim, eu quero que guarde no Data Warehouse, no nosso grande banco de dados, de todas as informações que nós temos, somente o nome dos clientes, e-mail e telefone. Então, é isso que eu quero dizer para você. Esse é o processo que faz o Data Warehouse, aliás, o processo de ETL, tá? Então, olha só, num processo de ETL, por mais que a empresa... num processo de ETL... deixa eu pegar minha ferramenta aqui. Ó, num processo de ETL, vamos supor que a empresa tem um banco de dados relacional, né? Vindo de um sistema ERP, que é aquele sistema que eu falei para você, da empresa, onde a empresa faz lançamentos, né? Então, ó, isso aqui é banco de dados relacional. E esses bancos de dados têm muitas informações, né? Que informações que esse banco de dados vai ter? Vai ter o nome do cliente, vai ter a data de nascimento do cliente, vai ter, por exemplo, o CPF, vai ter o RG, vai ter a cidade, vai ter o estado, vai ter o endereço, né? Então, assim, o CEP. Então, são informações diversas que tem. Só que aí não é isso que a empresa quer. A empresa gostaria de armazenar lá no grande banco de dados, o glorioso Data Warehouse. Aqui, ó, tá aqui o desenho dele. Ah, não quer sair o desenho? Então tá. Ó, vai sair o desenho. Espera aí que deu... Ih, já que acabou a tinta da caneta. Ó, aí olha só, aí aqui no Data Warehouse, aí a empresa diz o seguinte, ó, eu só quero o nome do cliente, o CPF do cliente e, sei lá, e o endereço, aliás, a data de nascimento. Eu só quero essas 3 variáveis, tá? E aí entra o processo de ETL, que vai transformar isso, que vai padronizar isso, aí o ETL joga isso para o banco de dados, tá? Joga isso para o banco de dados. A caneta virtual está acabando a tinta. Aí, ó, joga para o banco de dados. Tá certo? Então, basicamente é isso. Muito bem, professor, agora entendi. Então, ó, aí fechou aqui, né? Então, limpeza, então primeiro vem a extração, transformação e carregamento e joga no Data Warehouse as informações conforme a empresa gostaria. Tá? Aqui uma telinha, né? Até fiz questão de colocar aqui, que mostra o processo de ETL, tá? Então vem lá do banco de dados da empresa, né? De banco de dados relacionais, pode ser até arquivos de texto, tá, pessoal? Ou até em nuvem, tá? Então isso é importante, isso aí cair na prova, né? Porque assim, se cai data mining, cai banco de dados na sua prova. Então aqui nessa aula você está matando as duas coisas praticamente, né? Então, se na prova falar assim, o ETL ele também faz a extração de dados em nuvem, sim. Pessoal, pensa assim, ó, qualquer lugar que nós temos um repositório, um banco de dados, pode ser em nuvem, pode ser banco de dados relacional, pode ser até arquivo de texto, pode ser, sabia que ETL funciona até em arquivos. Por exemplo, ele consegue extrair informações
de metadados de um arquivo, e metadado cai em concurso. Se o seu concurso, com certeza ali no seu edital vai estar escrito lá metadado, entendeu? Então, vai pegar informações de metadado. Aqui na nuvem, né, em ambiente em nuvem, o processo de ETL vai pegar dentro vocês que assistiram a aula de internet, por isso que é importante essa aula de internet, de servidores, de servidores web, tá? Quais são os servidores web famosos? O Apache e o Hadoop, tá? Então, o Hadoop é o mais novo agora. Então, o processo de ETL busca dados de várias situações, né? Até aqui, ó, a gente pode até puxar aqui uma setinha aqui, ó, puxa também de metadados, né? Metadados dos arquivos. Professor, eu não sei o que é metadados. Pois é, a gente tem que ter a gente vai explicar daqui, já vou explicar na próxima telinha, tem que ter uma informação sobre isso aí, né? O ETL também pode buscar informações de banco de dados relacionais, né? Aqui, ó, banco de dados relacionais ou transacionais também, tá? Então, beleza, professora, entendi. Vem de várias fontes, exatamente, vem de várias fontes, tá? Professor, eu vou usar isso na empresa? Não, lá no órgão público nem computador você vai ter, meu amigo, ó, não vai ter computador. Você só vai ter isso aqui, ó. Tá vendo aqui que tá escrito aqui, ó, que tá escrito ali, ó, café. É a única coisa que você vai ter disponível lá para você no órgão público. Café, você vai ficar tomando café com o seu crachazinho, andando para lá e para cá, conversando com os amigos, o tempo passando, claro, dependendo de onde você vai entrar. Se for tribunal, é um espetáculo, entendeu? Você vai ficar tomando café, você já pode levar também seu PlayStation 5, fica jogando, é um espetáculo. Professor, mas certo, mas os desembargadores ficam passando ali, os promotores, os juízes vão passar ali, você chama eles para jogar também, é um espetáculo. Então tá bom, olha só, olha só, vem de várias fontes que você precisa guardar. Aí o processo de extração, que é ETL, ele guarda as informações, isso aqui é importante, em uma área temporária, tá? Em uma área temporária para fazer a transformação e carga, tá? Então, se a banca perguntar, o processo de ETL guarda temporariamente as informações extraídas? Sim, senhor, sim, senhora, tá? Aí depois que vai para o Data Warehouse já padronizado, né? E aí faz, no caso, a extração propriamente dita, ok? Muito bem, deixa eu só limpar a tela aqui. Ok? Muito bem, continuando aqui então. Deixa eu só... Aqui, pronto. Ó... deixa eu só ver se está na ordem aqui. Isso, ó. Quais fontes de dados o ETL pode extrair e transformar, tá? Então, assim, ó. Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui. 18 minutos. Assim, ó, o ETL ele consegue fazer a extração dos dados de diversas fontes, tá? E aí, como eu vou ter que falar uma por uma, a gente fala isso na próxima aula, para o vídeo também não ficar muito extenso. Agora você vai tomar um café, você vai relaxar, né? Aí a gente volta no próximo bloco, certo? Então é isso. Relaxa, pensa que, ó, você passando no concurso vai ter uma vida que é um espetáculo, entendeu? Você vai precisar contar, você vai ter dinheiro no outro dia, seu dinheiro vai vir sempre no dia primeiro, entendeu? Crédito para tudo quanto é lado, cartão Mastercard, Platinum Gold, que você vai fazer compras em Marte, você vai fazer compras em Saturno, é um espetáculo. Tem um cartão Mastercard Galactic, que vale para a galáxia inteira, é uma maravilha, entendeu? Então, professor, eu quero isso para mim, então tá bom. Então pensa assim, antes de você pensar em desistir, pensa nas coisas boas que vão vir depois, certo? Então é isso, voltamos na próxima aula.